Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? No dia de hoje eu quero estar te deixando uma palavra de meditação que se encontra aqui no livro de Mateus, do seu capítulo 15, do seu versículo 21 e 22. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer bem assim: E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Amém? Irmãos, antes de Jesus chegar até a vida desta mulher cananeia, lá no versículo 15 do seu, lá no seu capítulo 15 do seu versículo 1, a palavra do Senhor Jesus nos relata que um certo dia Jesus foi interrogado pelos escribas, foi interrogado pelos fariseus. E ali aqueles homens começaram a questionar Jesus por que era que os discípulos de Jesus comia, se alimentava e não lavava as mãos. Eles tinham com eles mesmos dizendo que os discípulos de Jesus estavam quebrando a tradição dos anciões, que os discípulos não seguiam o costume conforme os mandamentos no nome do Senhor Jesus. E ali Jesus, com a sua suprema sabedoria, falou para eles, Por que transgredis-vos também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Vocês estão questionando porque os meus discípulos estão se alimentando, estão comendo pão sem lavar as mãos, sendo que vocês também não seguem os mandamentos que é de Deus no nome do Senhor Jesus, Porque assim Deus começou a falar para ele, Porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente este morrerá, Porque ali eles mesmos, tanto os anciões, tanto como os escribas e os fariseus, eles falavam com eles mesmos que qualquer que dissesse ao seu pai ou à sua mãe seria uma oferta ao Senhor e que poderias aproveitar de mim, Desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem o seu pai e nem a sua mãe. E ali o Senhor Jesus começa a falar mais para aqueles homens, aqueles escribas, aqueles fariseus que estavam tentando questionar ele no nome do Senhor Jesus, E ali Jesus falando para eles, assim vocês invalidam pela vossa tradição o mandamento de Deus. E ali ele fala, porque aqueles homens, eles estavam tentando questionar porque os discípulos estavam comendo sem lavar a mão, sendo que nem eles mesmos estavam honrando os mandamentos conforme era da lei ali deles, porque eles não honravam o pai dele, eles não honravam a mãe deles, e assim eles não estavam cumprindo com os mandamentos, E ali Jesus olha para eles e fala para eles: vocês são hipócritas, porque bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Porque Isaías escreveu no seu livro falando que aquele povo honrava o Senhor somente com os lábios, mas o seu coração estava completamente longe de Jesus. Aquele povo reconhecia que Jesus era Senhor, aquele povo reconhecia que Jesus era Deus somente por lábios, mas no seu coração eles não tinham Jesus, no seu coração eles não tinham temor, eles não tinham a obediência conforme a palavra, conforme os mandamentos de Deus. Então por isso que Isaías já tinha profetizado que aquele povo só ia honrar Jesus com os lábios, mas o seu coração estava completamente distante do Senhor, E ali Jesus fala mais para eles, Mas em vão vocês me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, E ele fala assim: e chamando-se a multidão, disse-lhe: ouve e entendei.
O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, né? E ali, quando Jesus começou a falar que o que contaminava o homem não era o fato dos discípulos estar comendo com as mãos sujas, aquilo que estava entrando, mas aquilo que saía da boca do homem era o que contaminava. E ali os discípulos puderam perceber que quando Jesus falou estas palavras, os fariseus começaram a se escandalizar, os fariseus começaram a questionar mais ainda, e ali o Senhor Jesus fala para os discípulos, né? Porém, respondendo ele, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então não se preocupe se eles estão questionando pelo que eu estou falando, mas se é uma planta que o Senhor plantou, vai permanecer, mas se é uma planta que o meu Pai não plantou, ele vai arrancar, né? E ali ele fala, né, para os discípulos: deixa eles são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na covas. Eles estavam tentando questionar Jesus pelo fato dos discípulos comer com as mãos sujas, sendo que eles estavam no erro, sendo que eles também não estavam cumprindo com os mandamentos, porque eles não estavam honrando os pais e as mães dele no nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou: é um cego querendo guiar outro cego, né? Se dois cegos estiverem andando juntos e tiver um buraco na frente e na frente dos dois estiver um buraco, os dois vão cair, porque os dois não estão enxergando. Não tem como um cego guiar outro cego, né? E ali o Senhor fala, né? E ali, depois do Senhor ter falado tudo aquilo para os fariseus e ter explicado um pouco ali para os seus discípulos, a palavra do Senhor Jesus vai nos relatar que Pedro chega até ele e fala para ele, né? Senhor, explica para nós esta parábola, né? E ali Jesus olha para Pedro e fala, não só para Pedro, mas para todas as outras pessoas, para todos os outros discípulos que estão ali, fala, né? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso que contamina o homem. E ali ele está falando: Pedro, não é porque você está comendo sem lavar suas mãos que o alimento que você está comendo está te contaminando. Não, aquilo que você está comendo vai lançar para o seu estômago e de imediato vai ser lançado fora, mas aquilo que sair da sua boca procede as coisas do coração. E ali ele falando, né, são essas coisas que contaminam o homem, né? E ali ele fala: porque do coração procede os maus pensamentos, procede as mortes, os adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aqui ele deixou bem claro, não só para os seus discípulos, mas ele deixou bem claro também para aquele povo que estava questionando ele, para aquele povo que estava querendo procurar alguma ocasião para tentar acusá-lo, né? E aqui ele deixou bem claro: não é comer com as mãos sujas que vai contaminar o homem, não. O que vai contar o homem é aquilo que vai sair da nossa boca, aquilo que nós pronunciamos, né? Uma palavra de ódio, uma palavra de rancor. Aqui, como ele está falando, né? Os falsos testemunhos. Quando damos falsos testemunhos do nosso irmão, ou até mesmo quando a gente blasfema, né? Ele fala, né? As mortes, os adultérios, a fornicação. São isso que contamina o homem, porque sai do coração, né? E ali, depois dele ter falado todas essas coisas, as palavras aqui, a Bíblia vai nos relatar, né? Que ele, partindo dali, ele foi para uma parte onde se chamava Tiro e Sidom, né? E eis que ali naquelas redondezas tinha uma mulher
cananeia que saía daquelas cercanias. E a palavra do Senhor Jesus fala que quando Jesus estava passando, aquela mulher avistou o Senhor. Quando ela viu Jesus, ela começou a clamar, ela começou a chamar a atenção do mestre. Nossa, ele está passando, eu preciso chamar a atenção dele. E a palavra do Senhor Jesus fala que aquela mulher, ela começa a gritar, ela começa a clamar ao Senhor. E assim ela falou: Senhor, Filho de Davi, tende misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, né? Aqui nos deixa claro que quem estava precisando da cura, quem estava precisando da libertação, não era ela, era a filha dela. Mas ao mesmo momento que a filha dela estava precisando daquela libertação, ela chegou aos pés do Senhor, falando para o Senhor ter de misericórdia dela, porque era ela que estava sofrendo, era ela que tinha que aguentar ali aquela opressão, ela que tinha que estar aguentando ali, sabe, tudo aquilo ali que ela estava passando, vendo a filha dela endemoniada. Então ela falou: Senhor, eu vim buscar a libertação para minha filha, mas eu estou aqui te pedindo, tende misericórdia de mim, Senhor, por causa da minha vida, Senhor, visita ela, liberta ela no nome do Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor Jesus fala que Jesus não respondeu. A mulher clamou, mas Jesus não respondeu, né? E ali, Jesus quieto, Jesus em silêncio, os discípulos começaram a chegar aos pés de Jesus falando, né? Despede-a, que vem gritando atrás de nós, né? Não é diferente. Muitas das vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, sempre vai ter alguém para falar: para de orar, para de clamar, não está acontecendo nada, não vai acontecer nada, o Senhor não está te ouvindo, é mentira do diabo. Deus está te ouvindo. Se ele ainda não respondeu, porque não é momento. Não é porque ele não respondeu que significa que ele não está te ouvindo. Aqui ele ouviu o clamor daquela mulher, mas ele naquele momento ele não respondeu nada. E ali os discípulos, de vez os discípulos incentivar o Senhor chegar aos pés daquela mulher, os discípulos falaram, né? Despede-a, que vem gritando no nome do Senhor Jesus, né? E ali ele olha para os discípulos e dá uma resposta para os discípulos, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E ali quando ele fala isso, a mulher chega aos pés dele e começa a adorar, começa a clamar para ele falando: Senhor, socorre-me. Me socorre, Senhor. Ela precisava de um socorro, ela precisava da libertação da filha dela, porque ao mesmo tempo que a filha dela estava ali endemoniada, ao mesmo tempo que a filha dela ali estava sofrendo, ela também estava sofrendo por ver a filha dela naquele momento, por ver a filha dela ali naquela situação, no nome do Senhor Jesus, né? E ali ele olha para ela e fala, respondendo disse: não é bom pegar dos pães dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela responde: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ali Jesus respondeu: ó mulher, quão grande é a tua fé, seja feito isso contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Olha o que Jesus falou para ela: ó mulher, quão grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas, né? Ali o Senhor respondeu o clamor daquela mulher. Ele falou: seja feito isso para contigo, através de você eu estou libertando a tua filha, através da tua vida hoje aqui, me clamando, me adorando, se prostrando aos meus pés, eu visito a tua filha por amor da tua vida, no nome do Senhor Jesus, né? E ali a palavra do Senhor Jesus fala que na mesma hora que Jesus liberou aquela palavra para aquela mulher, a filha daquela mulher ficou sã, o demônio saiu da vida daquela menina.
E aquela menina foi liberta através da vida da sua mãe, porque a sua mãe buscou, porque a sua mãe adorou ao Jesus, no nome do Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor Jesus fala, né, que ali Jesus parte dali, porque também não foi diferente na vida do cego, né? Por que não lembrar do cego Bartimeu, né? Jesus também estava passando, aquele homem precisava de uma cura, aquele homem precisava enxergar, aquele homem precisava ter as suas vistas recuperadas, e aquele homem ele começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a palavra do Senhor Jesus fala que quando aquele homem começou a chamar a atenção do mestre, quando aquele homem começou a chamar a atenção de Jesus, a multidão tentou oprimir aquele homem, a multidão por muitas vezes tentou calar a voz daquele homem para que a voz daquele homem não chegasse aos ouvidos de Jesus, né? E a palavra do Senhor Jesus fala que aquele homem ele não desistiu. Quanto mais a multidão o oprimia, mais ele clamava. Quanto mais a multidão mandava aquele homem se calar, mais ele clamava pelo Senhor, né? E ali a palavra do Senhor Jesus fala que Jesus ouve o clamor daquele homem. E quando Jesus chega perto daquele homem, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele fala: se tu quiseres, se tu quer, eu quero ver, né? Eu quero ver, Senhor. Mas se for da tua vontade, se cumpra o teu querer sobre a minha vida, no nome do Senhor Jesus. E ali a palavra do Senhor Jesus fala que o Senhor coloca as mãos nos olhos dele e fala: quero ser limpo. Você quer ser limpo, mas eu também quero que você seja limpo. E ali as vistas daquele homem é recuperada, aquele homem volta a enxergar e o nome do Senhor Jesus é glorificado, né? E ali, aqui a palavra fala que depois que aquela menina ficou sã, Jesus partiu dali de onde ele estava e chegou ao mar da Galileia. E ali Jesus ele sobe a um monte e assenta-se lá. Quando ele sobe naquele monte, ele fica ali sentado. A palavra do Senhor Jesus que uma grande multidão vai atrás de Jesus. E aquela multidão estava trazendo coxos, estava trazendo cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. Aquele povo sabia onde buscar o seu milagre. Aquele povo sabia quem tinha o milagre que eles precisavam. O nosso milagre, irmãos, não está na pessoa. A gente sabe, a gente vê que tem profetas, tem vasos de Deus ainda na terra, né? Que o Senhor usa, mas não é a pessoa que faz, quem faz é Deus, né? Então, todavia, a gente não vem a buscar pelo homem, né? Porque eu sei que fulano tem o dom da cura. Não, não é fulano que tem o dom da cura. É Deus que cura, no nome do Senhor Jesus, né? E aqui o povo sabia quem é que tinha o milagre deles na mão, né? Aqui aquele povo não foi atrás de nenhuma outra pessoa, foi atrás de Jesus. E ali eles começam a colocar os coxos, os cegos, os aleijados, os mudos, os enfermos, os endemoniados, tudo aos pés do Senhor. E ali a palavra do Senhor Jesus nos relata aqui, né, que Jesus cura todos eles no nome do Senhor Jesus, né? E a palavra fala assim, que de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos começaram a andar, os cegos começaram a ver e glorificava o Deus de Israel. Né? Porque quando Deus faz algo na nossa vida, a gente tem que glorificar quem fez. Quem fez o milagre na nossa vida foi Deus. Então toda a honra, toda a glória seja dada somente para Ele, né? E ali, quando a multidão começou a ver aquele seu parente, aquele seu amigo enxergando, andando, aquele seu amigo que era aleijado, aquele seu amigo que era cego vendo, a multidão começa a se maravilhar, a multidão começa a glorificar o Deus de Israel, porque tão grandes coisas o Senhor fez no meio daquele povo. E no dia de hoje não é diferente não, irmãos.
Não pense que no dia de hoje o Senhor não faz milagre não, porque o Senhor ainda opera milagres tanto no céu como na terra. Se a gente precisa de uma libertação, o Senhor nos liberta. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E como a gente acabou de ver aqui, né? A mulher, ela clamou ao Senhor para que o Senhor tivesse de misericórdia da vida dela, que a filha dela estava endemoniada. A palavra do Senhor Jesus fala que Jesus ouve o clamor daquela mulher, mas Jesus não fala nada naquele momento, porque naquele momento não era a hora da libertação chegar na vida daquela mulher. Mas a filha daquela mulher foi liberta no tempo do Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. O Senhor ainda faz prodígios e maravilhas. O Senhor ainda liberta, o Senhor ainda transforma, o Senhor ainda faz acontecer na nossa vida. No nome do Senhor Jesus, para quê? Para que o nome dele seja glorificado, porque ele fala que a glória dele ele não divide com ninguém. Ele usa os seus vasos aqui na terra, mas a glória dele ele não divide com ninguém. Somos apenas instrumentos na mão dele, no nome do Senhor Jesus. Se ele quiser fazer na nossa vida, ele faz. Se ele não quiser fazer na nossa vida, ele também não faz, mas mesmo assim o nome dele é glorificado, né? A palavra dele fala, né? Que não ficará pedra sobre pedra, que se não tiver quem clame o nome dele, ele fala que até as pedras vão clamar o nome dele, no nome do Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado no nome do Senhor Jesus, né? E que no dia de hoje eu desejo para você um dia abençoado no nome do Senhor Jesus, né? Que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, né? Que você possa ficar com esta palavra, que você possa meditar nesta palavra, que você venha compartilhar essa palavra para alguém que precisa, para alguém que necessita ouvir esta palavra no dia de hoje. Deixa Deus falar com você, abra teu coração, abra tua mente, peça ao Senhor sabedoria que vem de lá do céu, peça ao Senhor discernimento nas escrituras, tanto para quanto você for ler, quanto para quanto você for ouvir também, porque muitas das vezes a gente escuta uma palavra de meditação, ou até mesmo quando a gente escuta uma pregação, a gente não entende aquilo que a pessoa está falando, mas que no dia de hoje a gente possa pedir para o Espírito Santo nos dar discernimento. Senhor, fala comigo através desta palavra, fala comigo porque eu preciso, Senhor, ouvir a tua voz no dia de hoje, e assim o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te guardar no nome do Senhor Jesus. E eu desejo para você uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe. Amém.